Bom dia, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 22 de dezembro e são 10 para 7 da manhã. No dia de hoje eu gostaria de passar dois versículos que a gente vai falar sobre o tema A Vida com Jesus. Amém, amados? E para isso a gente reservou esses dois versículos no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. E o segundo versículo fala, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados, o que esses dois versículos ele fala assim de muita concordância com o que nós lemos nos outros versículos, né? Que para a gente ter acesso ao Pai, não existe outro meio se não for por meio de Jesus. Amém, amados? E com relação a sua responsabilidade, né? Assim, o seu entendimento, vamos colocar assim, o seu reconhecimento de que Deus, ele é o Pai Criador, né? Ele é a fonte da vida. Para você ter o acesso até Ele, depende muito de você ter o entendimento que o único caminho, o único meio, ele é por meio de Jesus. Amém, amados? E isso é uma coisa que nem sempre ela está bem aceitável, né, pelas pessoas que estão no início da caminhada, né, no início de uma vida cristã, vamos dizer assim. Muitas vezes você acha que a situação ela é um pouco duvidosa, né? Você pode achar que é coisas da cabeça, né? Mas eu posso dizer que a gente tem aí a Bíblia, né, como a palavra sagrada, e a Bíblia ela como a ordenança que veio por Deus colocado nas Escrituras, porque a Bíblia ela é uma junção de vários livros, né? São várias escrituras que foram passadas, né, por gerações e gerações. E a Bíblia, aí eu estou falando sobre a questão da língua portuguesa, né? A língua portuguesa é uma língua, se comparada a outras, ela é um pouco mais nova, né? E se você pega a Bíblia e você compara ela com Bíblias em outra língua estrangeira, você vai ver que o conteúdo é o mesmo, né? Mas o conteúdo é o mesmo porque foi traduzido. Sim, é verdade. Ela veio de uma tradução. Porém, né, contudo, a gente sabe que a publicação das Bíblias, ela pode vir de editoras, né, traduções por meios distintos, né? Mas a essência da palavra, ela não muda, né? Aqui, eu não sei se você já teve a experiência de consultar um versículo na Bíblia em outra língua, né? No língua estrangeira. E o que eu posso dizer é que, às vezes, o versículo que você está lendo na língua portuguesa, se comparada com a língua estrangeira, você vai ter aí uma percepção diferente. É a palavra que eu queria encontrar, é a percepção.
você vai ter a percepção diferente, né? Eu queria aqui dar uma breve explicação sobre a língua estrangeira, né? No caso, eu leio bastante conteúdo em inglês, né? Até por trabalhar com tecnologia, né, tal, mas usa muito o inglês. E o inglês, na Bíblia, quando eu leio, eu tenho uma forma de interpretação. E eu também leio japonês, e quando eu leio a Bíblia, o versículo em japonês, dependendo de algumas palavras, o meu entendimento ele acaba sendo outro, porque ele acaba meio que assim aprofundando a essência daquela palavra, né? É interessante isso, porque na língua japonesa você pega o ideograma, que a origem do ideograma japonês ele é originado do chinês, né? Aqui uma breve explicação da língua japonesa. A língua japonesa ela é posterior ao ideograma chinês. Os colonizadores, né, do Japão se deu origem com a cultura chinesa, né? E como o ideograma ele foi originado, né, da China, os japoneses precisavam colocar a leitura do ideograma, né, num alfabeto regionalizado, né, que os japoneses precisavam ter entendimento, porque são mais de 3.000 ideogramas, né, que se usam assim no dia a dia. E para isso, para facilitar essa leitura, foi desenvolvido um primeiro alfabeto, né? E aí depois, mais adiante, os japoneses foram tendo a recepção de recebendo outras culturas, e essas outras culturas, né, que vieram de cultura europeia, americana, né, e aí por aí vai, ela acabou tendo que ser desenvolvido um outro tipo de alfabeto, que esse outro alfabeto ele vinha para colocar aquela palavra em entendimento que se tratava de uma palavra estrangeira. E qual é a semelhança de tudo isso com relação à vida aqui no Brasil? É que a gente, a partir do momento que a gente tem uma expansão do conhecimento, a gente passa a ter acesso em outras palavras que são estrangeiras, né? E essas palavras, outras palavras estrangeiras, muitas vezes a explicação que ela vem, ela pode se dar a um entendimento mais profundo. E eu vejo que a vida do cristão, ela é da mesma forma se você tiver um embasamento bíblico, né? Eu não estou falando aqui sobre profundos estudos bíblicos, não, mas eu estou dizendo que você tem uma vida cotidiana de um jeito, mas ao mesmo tempo, se você buscar a essência através da palavra da Bíblia, você terá outros entendimentos. E assim, né, como eu citei agora há pouco, a minha vivência com a língua japonesa, com a língua inglesa, né, ela tem uma similaridade com relação à vida espiritual, né? A vida espiritual ela vai muito em linha do que você busca na essência da Bíblia, e você acaba tendo um outro tipo de entendimento, que ele é a fonte da vida, né? Que o próprio Pai Criador, né, dos céus e da terra, foi quem administrou a percepção daqueles que transcreveram a Bíblia. E a Bíblia ela se juntou, né, com vários livros e se transformou uma espécie de um glossário, digamos assim, da vida, né? E mais adiante você pega o Antigo Testamento, aí depois tem o Novo Testamento, que é pós-vinda de Jesus Cristo, e você vai ver, nós tivemos
um estudo nesse ano que era a apresentação de um estudo de versículos que você tinha que pegar do Novo Testamento e referenciar com relação ao Antigo Testamento. E foi um exercício muito interessante, porque eu nunca tinha feito isso, né? Fazer comparações entre versículos na Bíblia, né? Por períodos diferentes, com a vinda de Jesus e antes da vinda de Jesus. E a gente percebe que a ordenança que vem de Deus, ela nunca muda. Em que sentido? Ele não perde a essência, porque Deus, ele é a verdade, ele é a fonte da vida. A informação que ela vem de Deus, ela é imutável, né? Ela não se altera, né? Aí, diferentemente do mundo natural, que nós temos a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela muda, né? Vai passando o período, a língua ela vai sofrendo atualizações, modificações, e com isso ela vai sofrendo alterações no vocabulário, né? Então, antigamente, por exemplo, o número 1 era escrito com H-U-M, né? E hoje em dia 1 é U-M, né? É um pequeno exemplo aqui de que o que está escrito, ele muda, né? E a essência da palavra da vida, né, a Bíblia, ela não muda, né? Ela sofre atualizações no sentido de colocar num dialeto mais assim, mais atualizado com a realidade daquele período, né? Então tem Bíblias que são traduzidas são transpassadas na linguagem de hoje, né? E isso faz uma leitura mais confortável, uma leitura mais, vamos dizer assim, receptiva, no sentido de você pega a essência daquela palavra, né? A ponto que as escrituras, a sua transmissão, né? Apesar do texto ela ter passado por uma linguagem mais atualizada, mas a essência do versículo, ele nunca muda. Amém, amados? E isso tudo, essa reflexão vem para dizer que isso é de encontro com esses dois versículos que a gente leu. Então vou repassar aqui na parte do livro de Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. O que ele está dizendo aqui? Que você, junto com Deus, né, a sua concordância, o temor no sentido de que outras coisas que tem no mundo natural, eles não vão competir com a sua fé com Deus, porque Deus é a essência de tudo. E Ele, como a fonte da vida, Ele vai acabar derrubando todas as outras distrações, que a palavra aqui ela está como armadilhas da morte. A morte não é meramente você morrer no mundo natural, né? A pessoa foi lá enterrada. Não. A morte significa a sua vida espiritual, né? Porque de nada adianta você estar com a sua alma e o seu espírito dentro de um corpo se o seu espírito ele está morto. O seu espírito, que eu digo, é conectado com Deus, né? Então a gente vê muito o sentido assim. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela tem o espírito da ganância, né, da usurpação. Em outras palavras também pode falar roubo, né? Essa pessoa que ela vive com o espírito da ganância, do roubo, da apropriação que não é de direito dela, significa que ela está morta com relação à vida da compaixão, a vida da compaixão, que eu digo se colocando no lugar, né? Se eu estou retirando um recurso financeiro de algum lugar, eu estou danificando a vida de alguém. Se eu estou retirando estou tomando o direito de alguém para mim, significa que alguém está ficando sem direito. Então, o que eu quero dizer é que isso significa a sua morte espiritual. Por quê? Você não está se importando com a vida, né, da outra pessoa.
Da mesma forma, um outro exemplo, né? Eu vejo que no trânsito em São Paulo, cada metro é muito competido, né? Principalmente porque fica mais acentuada essa percepção, porque eu venho de São Paulo para Barueri todos os dias e eu pego a Castelo Branco, que é uma rodovia, né? E está com várias obras nessa rodovia. E lá chega uma hora que as vias elas se juntam e começa a competição de espaço, um carro quer jogar em cima do outro. Então o que isso demonstra? Que a pessoa que está no volante naquele outro veículo, ele não está tendo compaixão com o lado, né? Por exemplo, o meu lado que está recebendo o aperto do espaço, né? Nesse sentido, a pessoa ela não está tendo compaixão, mas em outras palavras significa que o espírito daquela pessoa ela não está se importando com a vida do próximo, porque ela está jogando um risco, né, de segurança, um risco de colisão para cima do outro veículo, né, no caso, por exemplo, do meu, e a pessoa significa, portanto, que ela está morta com relação ao espírito da vida. Outra coisa que nós vemos também, às vezes você vai para um local, você é mal atendido, né? Olhe pela pessoa que veio e te, né, recebeu mal, te tratou mal, né? Mas por quê? Né? Por que eu digo dessa forma? Porque é bonito. Não, não é porque é bonito, porque naquela pessoa está faltando a essência da vida, está faltando a vida com Deus. A ponto que se você tiver uma vida conectada com Deus, você vai começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Você vai começar a enxergar que Deus, né, ele faria de outro jeito. Jesus no seu lugar faria de outro jeito. Isso me remete muito à lembrança, né, de Jesus. Quando ele aqui estava com um compromisso, ele estava em rumo numa direção. No entanto, né, alguns leprosos vieram. Naquela época, os leprosos eram considerados as pessoas que eram assim rejeitadas pela população. Primeiro porque carecia de um bom tratamento médico, não tinha medicamento. Muito provavelmente o diagnóstico sobre o leproso era uma coisa ainda sob mistério, né? As pessoas ainda não tinham feito testes e por aí, assim, para não se infectar, o que as pessoas faziam? Rejeitavam essas pessoas leprosas da civilização. Então imagina, você mora no bairro e de repente você adoece e dentro desse, né, da sua casa, do seu bairro, para você não contaminar as pessoas, você tem que submeter a uma rejeição, né? E aí, voltando ao contexto que Jesus estava ele estava num compromisso, num objetivo, numa meta. No entanto, quando ele viu aquele leproso, ou seja, aquela pessoa rejeitada, ele não ficou com medo da doença ser transmitida. Pelo contrário, ele teve o amor em parar, dedicou o seu tempo, né, abençoou com a cura. E olha que interessante, né? Dos que foram curados, somente um voltou para agradecer. Então, o que eu quero dizer com essa passagem, né? A reflexão que eu tenho para a minha vida, né? Colocando assim nos dias atuais também. Muitas vezes você faz uma gentileza, eu vou colocar aqui o exemplo do trânsito. A pessoa está lá, tal, você cede o espaço para um carro, a pessoa entra, aí na sequência outro carro vem e aproveita e engata o carro e quase colide em você. No entanto, essa pessoa ela vira o rosto e nem te agradece. Esse segundo carro, né? Eu vejo que isso é a mesma questão com a vida com Deus, né? Que Jesus também, ele não ficou esperando que todos os leprosos voltassem para agradecer, mas ele se alegrou muito com aquele que voltou e né, que voltou para agradecer. E Jesus, né, ele contextualiza que nem todos que vão ver a sua gentileza, a sua bondade, vão reconhecer. Assim é a vida da gente, né? No trabalho, muitas vezes é assim.
você às vezes se sente oprimido, né, injustiçado, você fica até revoltado, mas não fique, né, porque a vida é assim, né, e eu entendo que Jesus, ele Deus, Filho de Deus, presente aqui na Terra, fazendo o papel para trazer o Evangelho, se ele não se revoltou com essa situação, né, quem somos nós para se revoltar? Amém, amados? Eu acho que é um pouco essa reflexão, né, do que é o caminhar aí com Jesus, né? Não achem que meu dia sempre é perfeito, né? Pelo contrário, meu dia ele é imperfeito, mas com a presença de Deus, aquilo que está imperfeito não me afeta a ponto de considerar que está imperfeito, porque as coisas elas se tornam perfeitas junto da presença de Deus. Amém, amados? E da mesma forma, né, no versículo de João 14,6 que fala: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que é como se você precisasse sair de um eixo a outro ponto, né, de um ponto a outro ponto. E assim, você tem o lugar onde você está e o lugar onde você deseja estar, mas você ainda não está. Quem faz essa conexão, quem junta esses dois pontos é Jesus, né? E por que eu tenho essa convicção? Porque Jesus, ele deu esse sinal nos últimos momentos dele lá na cruz, onde ele disse para um condenado que estava também crucificado ao seu lado, para ele, né? Ele falou assim, colocando nas palavras de hoje: se converta, acredite, tenha fé e logo mais a gente vai se encontrar lá nos céus. Amém, amados? Essa explicação, ela é muito mais profunda do que essa forma como eu refraseei, né? Mas se você olhar na essência, Jesus ele não se importou em despedir de uma maneira, vou colocar aqui até de uma maneira dramática com a sua mãe, porque ele falou, ele sabia, né? Daqui a pouco eu vou estar sentado à direita do Deus Pai e eu vou encontrar todo mundo que já está salvo, né? Então ele não se preocupou, falta, sei lá, 5 minutos para eu ir embora. Vou dar atenção para minha mãe. Não, ele se importou em salvar a vida daquele estranho que estava do lado, né? E eu digo que essa importância que Jesus tem desde aquela época antecede ao seu nascimento, né? Ao seu nascimento aqui no mundo espiritual. E Jesus, o que ele já fez? Sabendo que você nasceria, né? E ele já fez o pagamento desses pecados, dos seus pecados, na cruz. Ele colocou já o sangue precioso dele lá na cruz, derramou por você. Por quê? Ele quer que você entenda que isso é um processo de passagem do reino natural para o sobrenatural, daqui da terra para com Deus, e você só tem isso através do sangue dele, através da aceitação de que Jesus é o teu Salvador. Amém, amados? Isso está muito, eu estou convicto disso, né? Muito forte. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito analítica, né? Então sempre eu vou atrás. Para quem não sabe, uma das coisas que eu cheguei a fazer no passado foi ir lá para a Itália, né? Estive na Roma e eu fui ver se era verdade mesmo, né? Eu peguei a referência católica. Eu falei, vou lá para o Vaticano, quero ver se é verdade tudo isso que tem na Bíblia, né? Eu posso dizer aqui que lá eu não consegui, assim, de fato abrir a Bíblia e ficar referenciando com pontos lá, né, da Roma que eu viesse a localizar, ou lá dentro mesmo do Vaticano. Mas o que eu quero dizer é que eu fui tremendamente impactado lá. Eu estava lá no centro da praça e eu senti muito forte a Deus falando assim, você acha que tudo que está na Bíblia, tudo que foi passado, tudo que foi escrito ali, você acha que o ser humano ele faria as coisas de uma maneira à toa? Ou seja, construiria as coisas com decorrer, você vê os traços da história na cidade, né, que é uma história,
é uma cidade antiga, você vê vários sinais. E aí eu falei, caramba, né? Tudo está muito conectado, né? Tudo está muito bem esclarecido. E outras coisas que eu vejo no mundo sobrenatural, tenho vivenciado lá na igreja, eu vejo acontecimentos assim que para mim aquilo se define em uma única palavra: milagre. Vem cura, vem transformação, vem a pessoa entende, né, o significado da vida. Então, para mim, tudo isso ele se transforma, não é de uma maneira natural. Para mim, isso é de uma maneira sobrenatural. E eu já falei aqui das outras vezes, uma das coisas que me impacta bastante são os louvores, né? Nossa, momento de louvor, dependendo do louvor que está tocando ou está cantando naquele momento, para mim muda completamente o meu momento, o meu dia. Parece que eu me transporto, eu saio lá espiritualmente falando, parece que eu saio lá da igreja e eu estou cantando em outro lugar, em outra dimensão, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas para mim, no momento do louvor, eu sei que Deus está escutando, Ele está inclinado, ouvindo no momento do louvor, da consagração. E aquele momento que você está lá louvando, né, agradecendo, engrandecendo o nome de Deus, adorando a Ele, eu sinto, né, assim, eu já tive visões também, né, e assim, eu sinto que, sabe, Deus está inclinado, assim, inclinando os ouvidos. Eu falei, poxa, esse povo me adora, esse povo me ama. Então, o que eu quero dizer? A relação estreita com o Senhor é você adorá-lo, você agradecer, você reconhecer que o seu dia é momento de transformações constantemente, coisas que você venha fazer durante o dia. Peça discernimento para Deus, peça orientação e viva intensamente todos os dias da sua vida. Viva intensamente na direção de Deus. Amém, amados? Bom, a gente falou de bastante coisa, falamos dos versículos, falei sobre a experiência de língua estrangeira com a concordância do que tem em outras línguas a Bíblia e coloca os versículos de uma maneira comparativa. Você vê, né, te transforma bastante. O mesmo versículo, você lê e te transforma, né? O mesmo versículo, passa um tempo, você lê e te transforma. Assim, é sobrenatural, né? Não é igual um livro ou um filme que você assiste 2, 3 vezes, não te acrescenta tanto, né? A Bíblia não, ela é uma coisa viva. Por que ela é viva? Porque o originador da vida, a fonte da vida, é o autor daquele livro. Amém, amados? E ele vai te transformar assim como ele transformou quem colocou na Bíblia, como quem veio traduzindo, como quem interpretou as palavras e colocou, né? E os ensinamentos, eles, né, estão abrangindo cada vez mais e mais gerações. Amém, amados? Então, renda-se ao poder de Deus, né? Renda-se ao amor dele, né? Renda-se à magnitude, né? Toda a grandiosidade que Deus tem de transformar a sua vida. Amém, amados? Vou colocar aqui, finalizando essa live, em oração e pedindo para que o seu dia seja edificado, seja transformado, abençoado, sob orientação e graça de Deus. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse momento da oração, nessa gravação aqui, Pai, levando esta oração para mais pessoas, Papai. Que o Senhor transforme, através dessa oração, o coração de cada pessoa, Pai. Iniciamos essa oração também, Senhor, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que nós falhamos, nós somos imperfeitos, coisas que nós falamos e te entristeceu, quando também entristeceu o Teu Santo Espírito, Pai. Colocamos aqui, nesse momento de oração, em concordância com todos que estão aqui, Pai, consagrando o nosso dia, colocando esse dia como pedido para a gente ver os milagres, ver as transformações,
ver a presença do Senhor no nosso dia, Pai. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos sentir a tua doce presença. Nós queremos depois também testemunhar essas mudanças que nós percebemos, Pai. Da mesma forma, Senhor, nós colocamos aqui todas as nossas aflições, Pai. Reconhecemos a sua grandeza, a sua autoridade perante a nossa vida, Pai. Por isso, Pai, aquilo que nós estamos incapacitados de ver, de digerir, de aceitar, de concordar, que o Senhor transforme tanto aquela situação quanto a nossa vida também. Que isso tudo venha para a gente reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas. Assim como nós lemos também aqui nos versículos, Pai, que nós em fé reconhecemos que Jesus é o único meio, o único caminho para a salvação. E nós queremos ter essa nossa vida junto de Ti, Pai. Nós queremos ter a vida eterna junto de Ti. O Senhor que é o originador da vida, a fonte da vida, Pai. A vida eterna, Senhor. Queremos beber dessa água santa de Ti, Papai. Queremos ter mais e mais a comunhão contigo, estar junto de Ti, Senhor. Pai, aquele que está passando por um momento de dificuldade, por desafio, que o Senhor intervenha, Pai. Venha com Teus anjos, Senhor. Proteja-nos também, Senhor, o caminhar do nosso dia, a nossa frente, a sua retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda, do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés também, Pai. Proteja-nos para que a gente não atropece nas pedras, não machuque os nossos pés. Também a gente não caia no laço dos passarinheiros, Pai. Como nós lemos agora há pouco, em vida contigo, dando a mão para Ti, nós sabemos que nós não cairemos nas armadilhas desse mundo, Senhor. E assim como nós também estamos aqui orando, Senhor, que a gente reconheça sempre a santidade do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz. Uma nova versão foi colocada do Novo Testamento e a partir desse momento nós reconhecemos a vida plena em Jesus, que é uma vida nova, Senhor. Obrigado, Jesus, porque quando esteve aqui na terra nos ensinando, mostrou como deveria ser cumprida a Santa Ceia, como deveremos levantar o prato de todos os dias e agradecer a Deus pelo alimento, porque aquilo se multiplica também, e que nós venhamos ter o coração bondoso para que a gente tenha o amor para com o próximo, que a gente também tenha o sentimento de se colocar no lugar do próximo, a gente tenha compaixão, a gente viva transmitindo o amor de Ti, Jesus. Ó Espírito Santo, quero Te agradecer porque está conectado com todos nós, porque está dando orientação para o nosso espírito, através do Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. Nós também colocamos aqui em concordância que nós estamos trazendo a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai, e que seja regida pelo Espírito Santo, porque nós estamos vendo tantas coisas erradas, tantas coisas complicadas, ou até mesmo tantos desafios, que a gente não quer fazer a barbeiragem de conduzir a nossa vida sozinha. A gente reconhece que depende de Ti, porque o Espírito Santo é o melhor guia. Nós sabemos que a condução da nossa vida dependemos de Ti, ó Pai. Colocamos esse momento consagrando as nossas vidas, Senhor, consagrando a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa e maridos. Colocamos as nossas casas em Tuas mãos também, Papai. Ó Senhor, colocamos também aquele que está no emprego, nesse momento trabalhando, colocamos o trabalho dele em Tuas mãos, ó Pai. Faça justiça, faça proteção. Traga também, Pai, bênçãos para que a pessoa possa estar semeando na vida de mais pessoas, nas igrejas, no ministério, Senhor. Que essa pessoa também seja um agente multiplicador da sua semeadura, Pai. Que seja rompido, Pai, qualquer espírito de ganância, qualquer espírito de isolamento, qualquer espírito de contrariedade que não queira render de ir para a igreja, ó Pai. Que mais e mais o Senhor afloreça no coração de cada um aqui, Senhor, para que eles sintam que devam estar junto da igreja, tendo a comunhão, frutífero, crescendo junto de outras árvores, podendo se manifestar também junto em oração, interceder também, se nutrir da verdadeira fonte da água viva que é o Senhor, ó Pai. Aquele que está isolado, achando que todas as igrejas estão erradas, mude essa mentalidade, ó Pai, porque quando for para estar contigo, vai ter que estar vivendo no meio de outros também que estão nos céus. Então por isso, ó Pai,
edifique essa cabeça, Pai, traga uma mente nova, venha estar se rendendo à sua glória, Pai, porque o Senhor pregou de uma forma que não devemos viver de forma isolada, mas sim testemunhar e edificar a vida de cada um, e a gente também receber presentes através da vida das pessoas, através dos testemunhos, porque assim a gente reconhece a sua grandeza na vida das outras pessoas também, Pai. Nós não somos perfeitos a ponto de sermos isolados, nós dependemos de Ti, Pai, e sabemos que a Sua ordenança é estar na igreja, ser o corpo de Cristo, e lá nós sabemos que nem sempre todos os membros serão iguais, mas sabemos que isso é a beleza da Sua vida eterna, Pai, porque o Senhor traz os dons para cada um, o ministério de cada um, e assim nós colocamos aqui em oração em reconhecimento da Tua grandeza, Pai. Obrigado por essa belíssima obra, Senhor, porque o Senhor edifica a vida de cada um, o Senhor modifica, o Senhor transforma, o Senhor traz alegria. Obrigado, Senhor, obrigado porque tudo isso que o Senhor nos abençoa foi já derramado lá na cruz, desde o momento que Jesus trouxe as palavras e Ele reafirmou todas as Escrituras com a vida do cristão também, Pai. Agradecemos pelos ensinamentos, Pai. Obrigado pela dedicação. Obrigado, Jesus, porque esteve aqui na terra, parou o seu compromisso para dar atenção para os leprosos, porque nós reconhecemos também que somos muitas vezes leprosos, estamos sendo afastados, estamos sendo rejeitados, mas através da sua cura, nós estamos aqui voltando nessa oração para te agradecer, reconhecer que nós somos abraçados, acolhidos e curados, sarados. Obrigado, Jesus, obrigado por todos esses milagres, obrigado por essa vida eterna que nos trouxe. É assim que nós estamos nesse momento colocando em concordância. Abençoe o ministério da IEJN de Alphaville, as outras igrejas também, que o Senhor traga as bênçãos na vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane, do apóstolo José, da pastora Gledi, de todos os pastores, todos os ministérios lá da igreja, assim como também os levitas, que são da parte de louvores, de mídia, os intercessores, os evangelistas, os pregadores, os obreiros, os voluntários, a segurança, a equipe de instalação. Abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Esteja visitando a sua casa, a sua família, a sua vida. Intensifique, Pai. Intensifique a vida de cada um, Senhor. Aqui como intercessor, ó Pai, na autoridade do seu Santo Espírito, na autoridade junto de Ti, Pai. Nós colocamos aqui a intercessão pela vida de cada um, ó Pai. Transforme o dia de hoje. Faça com que cada um vivencie de maneira mais intensa, Pai. Que cada um possa estar recebendo mais e mais a profunda presença de Ti, a fonte da água viva, Pai. Assim que nós colocamos, Senhor, essa vida, Senhor, plena em Ti, Senhor, transforme a cada um deles, ó Pai. Nós queremos colocar aqui também, Senhor, o nosso dia consagrado a Ti, Senhor, consagrando a Ti, Senhor. Esse momento que nós não entendemos, mas o Senhor está trazendo um momento de renovo, um novo dia se amanhece. Sabemos também, ó Pai, que logo mais teremos o Natal. Abençoe a cada lar, ó Pai. Traga a união dentro da família. Está amarrado, manetado, expulso qualquer espírito de contrariedade, qualquer espírito de resistência. Rendemos a Ti, ó Pai. Rendemos todas as dificuldades, todas as resistências, todas as implicações. Nós rendemos a Ti, ó Pai. Porque só Tu és digno de louvor, de receber essa glória, de receber essa gratidão, Pai. E reconhecemos a Sua autoridade, porque só Tu és o juiz para julgar a vida de cada um, Pai. Não devemos viver no passado, mas reconhecemos que sim, a vida eterna, a nova vida está em Ti, ó Pai. Traga esse discernimento espiritual na cabeça de cada um, ó Pai. Abençoe a vida de cada um, Senhor. É assim que nós colocamos, agradecendo também, Pai, pelo pão de cada dia, onde nós tivermos onde dormir, aquele que está voltando para sua casa depois de ter trabalhado na noite, dê um bom momento de descanso também, ó Pai. Abençoe a cada um de nós, Senhor, assim que nós colocamos e consagramos o nosso dia a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Fiquem com Deus, estejam hoje aproveitando esse momento, né, de mudança, de uma vida nova. Amém, amados? Fiquem com Deus, um ótimo e abençoado dia.